Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Lente Espírita de número 52. Aqui é Gabriel Marins, estamos num domingo pela manhã gravando esse podcast maravilhoso, com saudade de conversar com vocês, com saudade de fazer conversas que movimentem o nosso coração e nos permitam continuar caminhando nesse movimento espírita que a gente ama tanto. E aí, aqui do meu lado está ela, menina musa, hoje em cruzeiro, Rosalina. Seja bem-vinda, minha amiga. Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem, os familiares de vocês estão bem, com muita saúde, com muita paz, e que Jesus continue a nos guiar, a nos proteger, a ser o nosso modelo, nessas ações do mundo, que cada vez mais, né, Gabriel, tem pedido de nós um testemunho em ação nesse século XXI, em todos os lugares, né? Estou aqui rodeada do som dos passarinhos, dos cachorros, a natureza em volta, e o nosso companheiro, quem vai conversar conosco, quem vai estar conosco nesse programa de número 52, depois da avalanche que nós tivemos nos programas anteriores, falando sobre as raízes do movimento espírita no Rio de Janeiro, sobre a empolgação da juventude, os novos caminhos, a nossa reflexão que a tecnologia contribui muito, a tecnologia do século XXI, mas que a gente tem que acionar as tecnologias ancestrais, né? E uma das tecnologias ancestrais vem de Francisco de Assis, do amor à natureza, do amor aos animais, e o nosso convidado de hoje, ele é um franciscano, ele é um amante de Francisco de Assis, com certeza essas muitas encarnações, Rafael conheceu esse grande companheiro e tem também como modelo e guia. Rafael, uma alegria enorme para a gente estar aqui conversando com você. Quem vai assistir a gente no YouTube, os trechinhos, vai ver como o olhar do Rafael é sereno, é confiante, é bem franciscano mesmo. Rafael, uma alegria, suas palavras iniciais, seus trajetos, seu amor a esse grande espírito. Fique à vontade para falar de você para os nossos ouvintes. Olá, olá, Gabriel, olá, Rosália. Muito obrigado por essa participação junto de vocês. Votos de paz e bem, e que o amigo seráfico, o amigo Francisco e Jesus, o mestre de todas as horas, possam guiar a nossa fala, nos conduzir a boas reflexões nesses dias tumultuosos, mas que nos convidam a profundas reflexões sobre nós mesmos, sobre a vida que nós vivemos, sobre o nosso relacionamento uns com os outros, com a natureza, com essa grande casa, terra, que hoje nos serve de morada. Vocês não sabem a satisfação de estar com vocês. Gabriel eu conheço lá do Leôncio de Albuquerque, Rosália eu conheço pela minha admiração, pela sua pauta e sempre em defesa do ser humano, em defesa de um espaço onde a gente seja mais plural, mais diverso, com mais inclusão. Pautas que eram as pautas do Cristo, pautas que eram as pautas de Francisco. Eu sou Rafael Siqueira, alguém que ama Jesus, que ama Francisco, que ama o ser humano e tem estado no mundo aí à cata de ser uma pessoa melhor, uma pessoa que trabalha pela paz, que trabalha pelo amor. Sou nascido na cidade de Itapiruna, norte do estado do Rio de Janeiro. Tive aí uma infância, uma juventude complicadas. Falar em juventude complicadas talvez seja um pleonasmo, porque as nossas juventudes são os momentos da gente fixar o espírito que nós somos num mundo que é um mundo em constante mutação. Tive aí os meus dias obsessivos, os meus dias de problemas psiquiátricos. Fui um jovem até com índoles suicidas, mas encontrei na casa espírita, nesse movimento que retorna ao Consolador prometido por Jesus, a minha pacificação, que não é assim um destino completo, mas é uma proposta de vivência todos os dias. Desde 1998 sou espírita e tenho procurado pautar a minha vida em ser uma pessoa melhor, uma pessoa que serve o meu próximo. E é curioso, Rosália, você me chamar de franciscano, porque a gente traz os nossos atavismos. E eu nunca me preocupei com nenhum deles, porque apesar de ser espírita desde 1998, eu nunca tirei o tal franciscano. E hoje, assim como eu estou entre amigos, eu tenho aqui a
a delicadeza de mostrar. Esse tal franciscano, na verdade, é a letra T, é a 19ª letra do alfabeto grego, ela também está presente no alfabeto hebraico. E para Francisco de Assis isso tinha uma representação muito grande. Ele dizia que os franciscanos usavam essa letra T não para rememorar a cruz do Cristo, porque muitos de nós nos lembramos do Cristo ensanguentado, Cristo que foi objeto de servícias por parte dos homens, mas a letra T são duas hastes. Uma na horizontalidade, porque o ser humano busca o outro ser humano para servir, para amar, para buscar os dias da fraternidade, e a outra haste na vertical, porque o nosso trabalho na horizontalidade, ao mesmo tempo, nos leva na verticalidade até Deus. Foi com Francisco que eu aprendi, porque no cordão do tal tem 3 nós, e esses nós, na proposta franciscana, é pobreza, obediência e castidade. Pobreza no seu sentido mais amplo, de humildade. Castidade no seu sentido mais amplo, não a castidade sexual, porque nós estamos no mundo e precisamos ter as nossas famílias, os nossos encontros, os nossos contatos, mas Francisco de Assis nos chamava a uma vida casta, uma vida onde a gente procuraria ser nós mesmos, nos integrar com a natureza, com os animais, com as aves do céu, com o sol que ele chamava de irmão, e que nós procurássemos essa castidade da simplicidade de todos os dias. E a obediência, porque para Francisco os homens se perdiam em dogmas, se perdiam muitas vezes em cerimônias e deixavam de ser obedientes ao grande Senhor da vida, Jesus, que não tinha uma pedra para encostar a cabeça, não tinha sequer um pouso, porque ele habitava na casa de Simão Pedro, habitava nos bosques, habitava no meio de pessoas simples, de pescadores, de prostitutas, sem julgar a quem quer que seja. Então, de um quase franciscano, eu me coloquei na situação de um espírita. Vim para a cidade de Niterói, onde desde 2003... Deixa eu fazer uma pergunta, posso? Claro. É bom que a gente também entra na dinâmica. Você se torna espírita em Itaperuna ou Torno espírita em Itaperuna. Então você conheceu o movimento espírita de Campos ali, aquela galera? Conheço todo mundo. Eduardo Barreto, Júnior Vidal, Urubatã Miranda, essa galera aí. Evaldo Júnior e por aí vai. E por aí Seu vai. Manuel Areias, José Luiz Rangel, conheço a turma toda. Um abraço para essa galera aí que mora no coração também. E aí, então, você conhece o movimento espírita de lá e depois você vem para Niterói, né? Em que contexto é isso? Você passa lá quanto tempo do movimento espírita lá e quanto o movimento de espírita de Itaperuna e Campos foi importante para você? E o que representou a sua vinda para Niterói nesse movimento? Tá, vamos lá. Eu não consigo ser muito linear, a gente vai falando, fala daqui, fala dali. Tranquilo. Eu cheguei no movimento espírita em 98 pelas dificuldades fisiológicas, psíquicas, e fui me achegando, fui gostando do movimento espírita. Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, 1998, onde fui recebido por um grupo de jovens, pessoas que estão na minha vida como grandes irmãos até hoje. E esse grupo de jovens me convidou a fazer parte das Semanas Espíritas e do movimento das Comerges. E no movimento das Comerges, nós nos integrávamos. Itaperuna, Campos, São Fidélis, Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua, foi quando eu conheci todo mundo. E o movimento do Norte e Noroeste Fluminense tem marcas muito profundas em mim, porque é um movimento muito voltado à arte, à musicalidade, a essa proximidade entre as pessoas. Então, são amigos muito queridos, que ainda hoje eu frequento as Comerges, lá do 17º CEU, que é o CEU de Itaperuna, mas sempre que tenho oportunidade, visito o primeiro CEU, que é o CEU de Campos. CEU, para quem não sabe, gente, Conselho Espírita de Unificação. Fiz a ponte com Niterói em 2003. Por quê? Entrei no Espiritismo em 98, em 2000 passei no concurso do Banco do Brasil. Em 2003, o Banco do Brasil me transferiu para Niterói. E aqui em Niterói eu precisava de um novo pouso. Precisava dar continuidade aos trabalhos espíritas do norte do estado do Rio de Janeiro. Foi quando um dia eu saí da
a Moreira César aqui em Niterói, a agência Moreira César, e fui caminhando pela praia, depois passando pelo Ingá, até chegar na Sociedade Espírita Fraternidade. Era uma quarta-feira de noite, às 20 horas, quando me deparei com uma pessoa linda, uma pessoa negra. Falar que negro é bonito é quase que um pleonasmo, porque todo negro é bonito. Ele tinha 2 olhos verdes que lembravam o Lago de Genezaré. O nome dele era Raul Teixeira, e ele falava sobre felicidade. E eu, que já tinha uma casa em Itapiruna, passei a ter uma casa em Niterói, porque ver Raul falando sobre felicidade, eu falei, é aqui a minha casa em Niterói. E desde 2003 eu me encontro na nossa CEF, como carinhosamente a gente chama, dando o meu melhor, reconhecendo a minha mendicância, como dizia Francisco, mas procurando ser todo dia a minha melhor expressão. Então, assim, num resumo bem rápido, comecei no interior do estado, por dificuldades do trato psíquico, depressões, e continuei os meus trabalhos na cidade de Niterói. E essa casa também são os lordes, né, Gabriel? A fraternidade tem o Rafael, tem o Raul Teixeira, tem o Robson, né, Ribeiro, são os homens assim super Matheus educados, super Avelino, que já esteve aqui, Matheus Avelino também, Matheus Avelino, um grande amigo. O Robson, para mim, é o Robinho. Robinho, Fabinho, amigo. que também esteve aqui conosco. Rafael, você falou coisas muito importantes assim, né, da sua trajetória. E a oração de São Francisco, ela começa falando: fazei-me um instrumento de vossa paz, né? Não é o para que a gente se sinta assim, o escolhido, mais um. Como é que tem sido esse seu processo de ser um instrumento da paz de Deus, tentar ser um instrumento da paz de Deus, sobretudo nesses tempos assim tão adoecidos, né? Corporalmente, adoecidos espiritualmente, e que as pessoas muitas vezes têm é, gastado as suas energias para comportamentos que não condizem, né, com essa busca pela paz de Deus. Então, como é que tem sido esse seu processo de ser um instrumento da paz, de tentar ser esse instrumento da paz dentro e fora dos círculos espíritas? A vida de Francisco ensina muito, porque quando a gente pensa lá naquela Úmbria do século XII, daquele jovem filho de Pietro Bernardoni, que era um rico comerciante de tecidos, não foi fácil para ele ser um instrumento da paz, porque ele precisou quebrar muitos paradigmas. Ele precisou, numa cena belíssima, que é uma cena que a gente tem que pegar dentro da sua metáfora, despir-se dos bens materiais, entregar na mão do seu pai para se tornar um instrumento da paz. Então, muitas vezes a gente vai precisar se despir, não mais de roupas, não mais de coisas materiais, mas nos despir de preconceitos, nos despir de tudo aquilo que a gente acha que é correto, porque pode não ser. Nós somos seres em construção. Nós vamos precisar nos despir de tudo aquilo que passaram para a gente. Porque a gente aprende muitas coisas e a gente continua tendo carinho pelas pessoas que nos ensinaram. Eu aprendi muitas coisas com padres, porque frequentei a Igreja Católica, com pastores, porque frequentei a Igreja Protestante, mas no fundo eu me perguntava: será que eu consigo me despir de tudo aquilo que o mundo vem colocando para ser um instrumento de paz? Porque para ser instrumento de paz, nós precisamos olhar para o ser humano, na sua beleza, na sua idiosincrasia, na sua subjetividade, porque para construir nós precisamos fazer o que Francisco fez. Porque Francisco não chamava de irmão apenas aqueles que viviam na comuna. Comuna aqui quer dizer comunidade de Paris. Ele fez algo fascinante, porque ele começou a chamar de fratelo, de irmão, os leprosos do Vale da Úmbria. Os mendigos que passavam pela rua e esticavam as mãos. Francisco de Assis passou a chamar de irmão o sol, as estrelas. Ele chamou de irmão o lobo de Gúbio, que todos tinham medo, mas ele conseguiu amansar. Francisco foi um instrumento da paz quando os reis católicos faziam cruzadas na Terra Santa.
Cruzadas que eles ateavam fogo, que eles matavam as pessoas, que eles jogavam sal no chão para que não nascesse nada depois. Porque o pensamento comum era: o diabo está do lado muçulmano. Tanto isso é verdade que se criou uma personificação do diabo com bigodes, com aquele olhar bem característico do muçulmano. Para quê? Para o homem europeu achar que o diabo era quem era muçulmano. Então Francisco resolve, num movimento de entrar para dentro, não para dentro de si próprio, porque ele já vivia dentro de si próprio, mas ir também ao encontro daquela Terra Santa. Vejam, Jesus não tinha um túmulo, porque o corpo dele nunca foi encontrado. E ele resolve ir ao encontro de um sultão muçulmano, que todo cristão queria matar, El-Malik El-Kamir. E ele: eu venho em nome da paz. E o sultão: curioso, todos os cristãos vêm para me matar. Não, eu não vou te matar. Eu quero que você seja meu irmão. E se abraça. Francisco de Assis consegue abraçar um sultão muçulmano. E o sultão muçulmano vê em Francisco de Assis um irmão. Estabelecem ali uma proposta de paz. E quando Francisco de Assis volta para aqueles que eram os cardeais da igreja, isso está documentado nos livros históricos. Nunca teremos paz com os muçulmanos, porque a guerra de bem contra o mal, certo contra o errado, já existia desde aquela época. Francisco volta entristecido para Assis. E antes de chegar em Assis, na cidadezinha de Grétio, ele resolve se transformar num instrumento de paz mais uma vez, porque nós precisamos relembrar Jesus, que era o príncipe da paz. Ele constrói o primeiro presépio. Era nas cercanias do Natal, só que era um presépio real, que ele chama ovelhas, bois, faz aquela manjedoura bem simples e tudo. Mas você está louco? Não. Os homens esqueceram de Jesus. Nós precisamos trazê-lo de novo para perto de nós e, sobretudo, para dentro dos nossos corações. Então, ser um franciscano, ser um instrumento da paz, notem, as pessoas querem ser o instrumento. Porque quando querem ser o instrumento, elas estão querendo aparecer. Estão querendo receber aplausos, likes nas redes sociais, os representantes, aquelas velhas estruturas carcomidas e hierarquizadas. Quando a gente se propõe a ser instrumento da paz, é o nosso movimento, Rosália e Gabriel, de ao invés de muros de separação, a gente fazer pontes. A ponte que me liga ao outro, dentro do movimento que Emmanuel Levinas chamou de alteridade. Então, ser um franciscano, ser um instrumento da paz nos dias atuais, buscar Jesus em espírito e verdade, é fazer esse movimento ao encontro do outro, porque quando eu encontro o outro, eu encontro a paz. Que coisa linda, né, Rafael? É coisa linda a gente ouvir um pouquinho mais desse detalhe da história de Francisco. Eu, pessoalmente, assim, apesar de gostar tanto, conheço pouco. E é muito, muito legal quando você fala sobre essa ideia do nos aproximar do outro, porque foi exatamente nesse tempo que nós começamos a perceber que haviam movimentos que estavam se institucionalizando para nos afastar do outro, né? Então, eram movimentos que sustentavam ideias de xenofobia, sustentavam ideias separatistas, racismo, homofóbicas, né? Enquanto o nosso movimento é de se aproximar dos corações e nos envolvermos numa fraternidade, esses movimentos eles aconteceram. E o que a gente percebeu muito nas nossas conversas em mocidades e trabalhos no movimento espírita era que o jovem ele percebia que não haviam vozes para falar: gente, está acontecendo alguma coisa aqui. Isso não está legal. Está acontecendo um movimento de afastar-nos uns dos outros. E isso está doendo porque a gente não está vendo vozes. E era muito interessante quando a gente aqui mesmo no Lente, em outros lugares, a gente indicava o seu trabalho, né? O trabalho que você conseguiu fazer esse movimento de se despir durante muitos momentos ao longo desse tempo, aí, desses últimos 4 anos, né? Na pandemia também.
E aí a gente levava, e como que isso ajudou a fomentar reflexões. A gente aqui também trouxe trabalhos para ajudar a fazer reflexões, e a gente não está falando que somos só nós aqui, vários outros pontos tiveram isso, né? Mas houve esse sentimento de carência por parte da juventude, né? Por parte daquelas pessoas que estão lidando, estão nas universidades, estão pensando o mundo, estão sonhando um mundo melhor. É, como que você viveu isso? Como que perceber também esse cenário que estava se levantando de institucionalizar esses afastamentos, tocou o seu coração? E como foi o movimento também para você falar assim, eu preciso falar, mas vai ser difícil falar porque eu vou desagradar aqui e ali, né? A gente sabe que essas coisas acontecem e muitas vezes a gente desagrada pessoas que a gente gosta muito, né? Como é que foi isso, especialmente para o Rafael? Porque aqui eu e Rosália, a gente já falou um caso disso aqui, como foi para a gente, né? Mas como foi isso para você? A nossa juventude hoje é uma juventude nova, que vê o lado mais humano das pessoas. Então, a nossa juventude não vai acolher ideias xenófobas, não vai acolher ideias de homofobia, ideias que desagregam as pessoas, ideias que coloquem círculos de eleitos e círculos de excluídos. Mas, ao mesmo tempo, o que a juventude via? Via grandes representantes religiosos que deveriam falar em união, em concórdia, em comiseração, em compaixão, como falava Jesus, com ideias extremamente divisionistas, ideias que criavam separações entre as pessoas. Aqui está o certo, aqui está o errado. Aqui está o pecado, aqui está a virtude. Então, veja, o processo de me desvestir foi quando eu vi muitas pessoas chorando. E aqui eu não estou usando uma metáfora, eu vi gente chorando. E não foram só jovens. Eu recebi, Gabriel e Rosália, algumas mensagens de transexuais, de homossexuais, dizendo assim, Rafael, não tem espaço para mim dentro do movimento espírita? É isso mesmo que nós estamos construindo? Recebi corações dentro do seu processo de negritude, que é o processo mais lindo que existe, porque nós não temos, vamos dizer assim, qualquer tipo de separação entre nós. Nós somos bonitos do jeito que nós somos, dizendo para mim, mas é isso. Recebi mensagens de pessoas dizendo assim, Rafael, nós vamos permitir que daqui a alguns dias se chancele o uso de armas de fogo e ainda colocar esse tipo de postura nas mãos de Jesus? E eu comecei a receber muitos vídeos, muitas mensagens, e aquilo de uma certa forma foi mexendo comigo, mexendo com as minhas estruturas. E Gabriel e Rosália, eu não estou dizendo que eu também não tenha os meus erros, os meus equívocos. Talvez isso tenha remexido até com Rafael de antigas vidas, o Rafael que deve ter sido um déspota, alguém que deve ter usado da religião de uma forma incorreta. Então, tudo isso que eu fui ouvindo, que eu fui vendo, atitudes que eu fui presenciando na boca, em grandes representantes espíritas, mexeu comigo. Mas a gota d'água foi na minha própria casa espírita, quando eu comecei vendo pessoas que queriam sair da casa espírita, pessoas que abandonavam cargos de direção, reuniões mediúnicas. E eu falei, gente, a gente pode dialogar, a gente pode passar para os jovens, para as pessoas, que não existe um lado, existem vários lados. E me vinha muito à cabeça as ideias da própria filosofia. O que é a filosofia, se não o amor ao conhecimento? Nós partimos de uma tese, uma antítese para construir uma síntese. Ou, no alemão, Wolfgang, nós partimos de uma construção, de uma desconstrução para chegar numa superação. E eu percebia que as pessoas colocavam a tese, você tem que aceitar, porque essa tese é a tese de Jesus. E eu, mas será? Será que a gente vai se abster do diálogo que constrói para sempre alguém falar e o outro aceitar? Eu resolvi me desvestir desses comportamentos de um fala e o outro escuta, para propor diálogo. Até porque existe uma parábola no Evangelho de Lucas que diz assim, um cego, quando guia o outro cego, ambos caem no precipício.
Então, o que eu pensei? Bom, eu também posso ser um cego, mas a gente não pode abdicar do grande atributo do ser humano, que é o diálogo. Eu não tenho a pretensão de estar certo, nem de estar errado, mas eu não posso perder a capacidade de dialogar, de conversar. Então, os vídeos que eu fiz foi para propor um diálogo, uma reflexão, uma grande mesa redonda. Partindo do pressuposto, Gabriel, os sábios da Torá, eles dizem que a Torá comporta 70 faces. Quando você encontra uma, há pelo menos 69 que ainda não foram identificadas. Deixa eu propor um outro olhar, ressignificar, porque eu penso que tem corações que pensam como o meu. Então eu pegava vídeos que eu recebia, mais particularmente um, que são os 9 itens pelos quais deveria se pautar e era o cristão eleitor espírita. Eu falei, deixa eu propor esses mesmos itens sob um novo olhar. E aqui eu quero ressaltar para você, para a Rosália e para todos aqueles que vão me assistir a posteriori. Eu não quis agredir quem fez o vídeo. Eu não quis entrar em qualquer tipo de disputa. Até mesmo porque Kardec, na Revista Espírita de 1858, ele diz que nós podemos discutir, nós não podemos disputar, brigar entre nós. Então foi esse exercício que eu fiz. Deixa eu trazer um olhar diferente. Então nasceu essa proposta de pegar os mesmos temas que eram a tônica de tudo aquilo que estava sendo posto e colocar um olhar mais humanizado. Algo que retratasse mais o amor, a fraternidade, a presença de um Jesus que transformou uma prostituta em apóstola. Palavras de São Tomás de Aquino no século XIII, quando ele diz que Miriam de Migdol, Maria de Magdala, foi a apóstola dos apóstolos. Buscar Jesus, que quando todos queriam condenar uma mulher que foi pega em adultério, ele, aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque a gente sempre quis agredir a mulher, mas naquele caso ali havia um homem, havia alguém que tinha, vamos dizer assim, adulterado junto. Então eu quis trazer o olhar do Jesus que transformou cobradores de impostos em discípulos, como é o caso de Mateus Levi, que se transformou no apóstolo Mateus. Como é o caso de Zaqueu, que ele tirou do alto de uma árvore e foi cear na casa dele. Eu quis mostrar Jesus que foi crucificado no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas. E disse para Dimas, ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Eu quis mostrar Jesus que não tampava pedras, mas que oferecia amor, acolhimento, indistintamente. Então, a todo momento eu relembrava a parábola do pastor e das 100 ovelhas, que quando uma se perdia, ele deixava as 99 e ia buscar aquela que se perdeu. Porque para Jesus não importa se a ovelha é negra ou branca, comunista ou capitalista, se a ovelha mora no hemisfério norte ou no hemisfério sul. O importante para Jesus é a ovelha. E foi ele que disse, ego bonus pastor sunt. Eu sou o bom pastor, nenhuma de minhas ovelhas tresmalhará. Então, eu senti na alma uma proposta que dividia as pessoas, que trazia aquele velho, me perdoem a palavra, aquele velho ranço da cultura judaica de raça eleita e raça excluída, quando o próprio Paulo acabou com tudo isso, se transformando no apóstolo dos gentios. Então, a minha ideia foi dar voz àqueles que não podiam falar, mas, sobretudo, propor o diálogo, porque eu penso que o movimento religioso, como um todo, nós estamos nos abstendo de dialogar, de conversar. Eu acho que muito mais do que dar voz, você escutou atentamente, né? Você disponibilizou seus ouvidos para todas essas questões, porque a grande o que a gente tem visto acontecer, assim, as demandas da juventude, as demandas dos adultos, do movimento em geral, é que essas pautas, né, individuais que são importantes, porque nós estamos no mundo e é um mundo diverso, as pessoas estão sofrendo, como você bem destacou. As pessoas não estão sendo acolhidas na sua individualidade. As pessoas não estão sendo amadas por serem como estão, né? Por serem filhos de Deus, né?
por estarem como estão e por serem filhos de Deus. Então, eu penso, a partir da sua fala, Rafael, que Jesus ele estabelecia com as pessoas uma relação muito horizontal, embora ele fosse já quem fosse, né? Com as pessoas ele conseguia estabelecer essa relação de horizontalidade. Não importa como você está, não importa como você chegou, você é filho de Deus e merece, precisa ser reconhecido como tal. E a gente conversa muito, tem conversado muito sobre nós sermos iguais em espíritos, mas buscarmos essa equidade, que há uma diferença muito grande no significado, né? A igualdade é o que todos nós merecemos enquanto espíritos, né? E a equidade é o que alguns de nós ainda precisa para chegar a uma justiça. Nós vivemos num país, num planeta que ainda é muito desigual, ainda condena a sexualidade alheia, ainda olha para as pessoas pela cor da sua pele, ainda distingue quem é cristão, quem não é, ainda distingue quem pode falar em nome de tal líder e quem não pode falar de tal Deus, enfim. A gente, infelizmente, viu em muitos momentos isso no movimento espírita, né? E quando a gente vem, assim, de uma geração 80, né? Que entra no movimento espírita em 90, que experimenta o movimento espírita nos anos 2000 e que agora experimenta uma nova maneira do espiritismo chegar às pessoas, a gente vê todo esse processo. Só que agora, sobretudo depois da pandemia, me parece, eu não sei se parece para vocês, mas parece que está até rápido demais. Parece que a transformação ela tem que acontecer assim, porque as pessoas, a demanda das pessoas está muito mais urgente, né? A pandemia ela trouxe para nós o desconhecido, mas também trouxe para nós mudanças significativas. Em uma semana, natureza restaurada, lembra? Ar mais puro, animais reaparecendo, né, em habitats, assim, a gente viu transformações assim impressionantes, né? E, e eu sempre costumo pensar nessas modificações individuais que você colocou. Hoje, mais cedo, eu estava lendo a história de um rapaz, né, de um homem, que desde a década de 70 ele inspirou um filme que a gente até deixa como indicação aqui no Lente, que é o Infiltrados na Clã. Ele era um rapaz negro que, lá nos Estados Unidos, no Sul, ultra, né, racista, ele conversava com as pessoas da Ku Klux Klan, né, que é uma organização supremacista branca nos Estados Unidos. E ele conseguiu, ele fala que é desconverter, eu achei bem interessante o termo que ele usa, desconverter as pessoas que estavam integradas às ideias supremacistas brancas da Ku Klux Klan. E ele consegue transformar, através da amizade, 200 pessoas ao longo desse processo. E os comentários me impressionaram muito, porque estavam falando de paz, estavam falando de consciência racial, estavam falando de equidade, estavam falando de justiça, estavam falando de amor. Porque a atitude desse homem foi uma atitude de amor ao próximo. Eu sei que a sua ideia até agora é uma ideia de me eliminar do planeta, mas eu quero mostrar para você que eu existo, que nós somos irmãos nesse planeta e que a gente não está convivendo por acaso, né? E os comentários eram, não, mas quem pensa dessa maneira é fogo, né? Fogo no racista, como se o fogo no racista fosse eliminar o racismo, né? E eu fiquei pensando, poxa, a gente tem exemplos o tempo inteiro, sabe? De transformação, de proposta dessas conversas cada vez mais horizontais. E por que a gente não tem feito uso disso? Assim, o que nesse seu percurso, Rafael, você tem notado? Porque você falou, olha, a minha proposta é de paz. A gente que te escuta atentamente percebe que a sua proposta é de paz, mas ainda assim você tem sofrido, né? Como você falou, muitas agressões. Assim, o que você tem aprendido com isso? Através do seu olhar mais atento, através da sua escuta mais atenta e, sobretudo, através dessa sua proposta, né? De construir pontes, como você destacou. Como essas coisas têm chegado a você, como essas agressões têm chegado, mas para a gente aprender, né? Nós, nossos ouvintes, para a gente
dentro dessa cultura de paz também, a gente se instrumentalizar, né? Diante da crítica, diante da agressão, o que que eu posso fazer, né? O que que você, Rafael, pode nos direcionar a esse ponto, assim? É tanta coisa para a gente falar, é tanta coisa para a gente conversar. Uma hora acaba sendo pouco. Meus amigos, não é fácil. Nós somos seres espirituais vivendo no mundo, nós trazemos muitas boas propostas, né? Coisas que a gente acha que a gente poderia fazer, é aquele ímpeto, é aquela esperança, aquele entusiasmo, mas enquanto seres no mundo nós sofremos. Quando a gente se propõe a gravar, a escrever, a construir essas pontes, eu particularmente, Rosália e Gabriel, não imaginava que a repercussão fosse ganhar tal relevo que eu fosse ser tão atacado. E por que atacado se eu sou uma pessoa tão pequena? Não tenho projeção nenhuma no movimento espírita, sequer na casa espírita onde eu frequento. Porque incomoda falar algo diferente. Eu tenho descoberto que as pessoas elas preferem estar nos lugares onde estão. Primeiro, porque elas têm um pertencimento. Segundo, que elas têm alguém que dá respaldo para elas. Então é muito mais cômodo eu ficar nos meus extremos do que efetivamente construir algo novo. O novo assusta. O diálogo muitas vezes sai daquela zona de conforto que eu tenho. Sai das minhas ideias pré-concebidas. Ah, mas eu tenho escutado há 2000 anos de um jeito, agora nós vamos fazer de outro jeito, nós vamos propor esse sentimento de fraternidade, essas coisas que podem ser contra a igreja, contra Kardec. Quantas vezes eu escutei que eu não era cristão? Quantas vezes eu escutei que eu não era espírita? Quantas vezes eu escutei que eu era um comunista da China? Não se resumem a dizer que eu sou comunista, falam que eu sou comunista da China. E eu não sou nem chinês e nem comunista. Então, são coisas muito duras. Mas mais duro ainda, Gabriel e Rosália, é ver pessoas muito queridas, pessoas que para mim eram consideradas irmãs, verdadeiros pais, verdadeiras mães, se afastarem de mim ou me derem, sabe aquele gelo? Aquela coisa, eu vou dar um gelo nele, porque uma hora ele vai cair em si, como se eu fosse um filho pródigo, sabe? Um filho pródigo que tomei todos os bens na casa do meu pai e agora estou dissipando tudo com ideias equivocadas. É muito difícil. Eu oro todos os dias, oro a Jesus, oro aos bons espíritos. Eu ainda tenho os meus atavismos, né? Tenho uma imagem de Francisco de Assis aqui no meu quarto. Todos os dias eu digo a ele, meu pai, ajuda-me, porque eu quero estar em paz, quero promover a paz, mas o ódio das pessoas ainda me traz tristeza, me traz sentimentos depressivos que eu preciso superar. Se eu tivesse que falar com as pessoas sem estar no lugar de fala, eu diria simplesmente assim: entra por um ouvido e sai por outro. Continue fazendo o seu trabalho. Mas como hoje eu estou no lugar de fala, eu não posso negar que existe um sentimento, que existe uma tristeza, que existe até uma decepção. Mas eu sou uma pessoa extremamente otimista e com entusiasmo. Vai passar. Porque tudo na vida passa. Eu sou um estudioso de filosofia, de mitologia, de sociologia, porque eu acho que a gente tem que, além do espiritismo, estudar tudo, que o espiritismo é a doutrina do bom senso. E tenho aprendido com a filosofia estoica que tudo é impermanência, tudo está em perfeita mutação. E é uma história de um grande rei que foi ter com um grande sábio, e esse sábio lhe propôs um livro com 2 páginas. Quando você estiver no seu melhor momento, abra a primeira página. Quando você estiver no seu pior momento, abra a segunda página. E um dia ele conseguiu casar a filha, anexou um reino ao seu reino, era o melhor momento, ele abriu a primeira página. Isso também passa. E ele se deu conta da impermanência da vida, porque logo em seguir o reino dele entrou numa guerra, pessoas o atacavam, o seu reino estava quase reduzido a nada. Ele abriu a segunda página do livro. Também isso passa. O que a filosofia nos diz? Vai passar. E o que fica depois do que tudo passa? Só o amor sobrevive. Só o respeito ao ser humano sobrevive.
porque as ideias carcomidas, as ideias de divisão, as ideias que imputam um Jesus divisionista, um Jesus preconceituoso, é aquele velho que vai ficando para trás. Capítulo 18 da Gênese. Há de chegar novos tempos, gerações novas, onde o egoísmo e o orgulho vai sendo sossobrado em prol do amor, em prol da fraternidade entre as pessoas e entre as nações. Então, como eu tenho passado com dificuldade, voltei a fazer terapia, porque se eu estou me formando em psicologia, eu preciso igualmente trazer as minhas questões para um bom terapeuta, mas com a certeza, com o entusiasmo de que tudo passa. Quando nós perseverarmos nas propostas de amor, de fidelidade e de paz, eu penso que nós estamos no caminho. Se nós estamos odiando, dividindo, brigando com as pessoas, talvez nós não estejamos no caminho. E para terminar esse momento de fala, eu quero lembrar do grande pensador francês Teilhard de Chardin, quando ele dizia que para o alto tudo converge. Em consequência antagônica, para baixo tudo diverge. Se nós estamos brigando tanto, divergindo tanto, nós não estamos bem. Mas se nós estamos conseguindo, a proposta não é uniformizar as pessoas, porque o Rafael é diferente do Gabriel e é diferente da Rosália. Mas apesar das nossas diferenças, que é o que nós temos de mais bonito, se nós conseguimos convergir naqueles que são os ideais em comum, o ideal da humanidade, o ideal da fraternidade, nós estamos a caminho. Todo caminho tem pedras, mas ele encontra um lugar seguro ao final. Essa semana, inclusive, Rafa, a Rosália postou uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no capítulo Bem-aventurados Misericordiosos, que ela é muito interessante e ela também tem uma relação muito grande com a questão 841 do Livro dos Espíritos, né? São questões que, de certa forma, nesses momentos, nos ajudaram também como um alimento, né? Como assim, olha, fica tranquilo, vocês não estão perdendo a linha, né? Vocês não estão perdendo a linha. E aí eu queria ler aqui, para a gente poder pensar nela junto e a gente caminhar também, porque daqui a pouco a gente já vai caminhar para o final, gente. A gente queria muito mais, mas eu sei que o ouvido de vocês também não toleram tantas horas, né? A gente vai vendo aqui pelas estatísticas. Mas a questão 841, galera, é muito legal. Anota aí para depois vocês voltarem lá. E também anota esse item que eu estou falando do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 10, item 21. Eu vou ler só do Livro dos Espíritos, vocês vão atrás do Evangelho segundo o Espiritismo aí, depois comenta lá no Instagram da gente o que vocês acharam e vamos trazer essa conversa um pouquinho mais. Marca o Rafael, @Rafael Siqueira, não sei se tem um ponto no meio, mas se botar o Rafael Siqueira lá, vocês vão achar. E aí a gente vai trocando ali, criando um espaço de diálogo. E olha o que diz a questão 841. Para respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? E aquilo que a gente está falando, né, de que aqui nos afastam, doutrinas que não criam esses laços, ou poder-se-á, sem atentar contra aquela liberdade, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo a falsos princípios? Essa é a pergunta de Kardec, é o que responde aos espíritos. Certamente que podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão, e não da força, o que seria pior do que a crença daquele a quem desejarias convencer. Se alguma coisa se puder impor, é o bem e a fraternidade. Mas não cremos que o melhor meio de fazê-los admitidos seja obrar com violência. A convicção não se impõe. E aí, Rafa, eu queria trazer exatamente, porque às vezes os espíritos trazem assim, né? E a gente precisa trazer para a praticidade, né? Trazer para a questão mais objetiva de como a gente vai alcançar esse movimento. Ali eles dão umas dicas, né? Mas entendendo que nós precisamos estar no mundo sem ser do mundo,
participar da construção desse mundo ativamente, né? Como vai dizer lá o Emmanuel, no capítulo 134 do Vinha de Luz, ele diz assim: achamos-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então a gente vai fazer esse movimento, né? A gente se transforma e vai para o mundo, se transforma e vai para o mundo, interfere nesse mundo. Como garantir que nós somos aqueles que estão interferindo certo? Porque os outros, às vezes, que falam e às vezes se afastam da gente e criticam a gente, acham muitas vezes que estão com a verdade. Então, utilizam essas questões para falar: olha, temos que falar lá contra aquele pessoal do Lente Espírita, o que o Rafael está falando também são doutrinas perniciosas, a gente precisa colocar um limite. E como diferenciar e saber que a gente talvez estaria num caminho coerente, talvez minimamente coerente, dizendo que, olha, existem doutrinas perniciosas e a gente gostaria de trazer um ponto, uma consideração sobre isso na construção desse diálogo. Como é que é isso para você? Sair dessa sinuca de bico? Essa é uma grande sinuca de bico. E eu digo para todos que estão me ouvindo, não parta do pressuposto que nós estamos certos e os outros estão errados, porque senão a gente está trocando 6 por meia dúzia, agindo com o outro da forma que não gostaríamos que agisse conosco. Porque, vejam, a gente sempre diz que o outro está errado e nós estamos certos. Então, se a gente começar a achar dessa forma, a gente está fazendo exatamente o que as outras pessoas fazem. Qual é a proposta? A proposta é a gente entender que somos seres em construção. Relembrar a filosofia, e eu falo muito em filosofia, mas quando a gente abre o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que Sócrates e Platão são os precursores da doutrina espírita. E qual foi a frase célebre de Sócrates? Eu sei que nada sei. Então, se eu parto do pressuposto que eu nada sei, que eu estou em construção, eu posso mudar. Eu posso ouvir algo da Rosália que vai... Peraí, deixa eu raciocinar sobre isso. Peraí, Gabriel, acho que você tem razão aqui. A grande dificuldade é que as pessoas hoje não dão ouvido a mais ninguém. Elas partem de ideias prontas, ideias que estão dentro dela. Então, eu costumo dizer alguns passos. O primeiro passo, nós não sabemos nada, nós estamos em construção. Então, eu não posso dizer que o outro está errado, da mesma forma que o outro não pode dizer que eu estou errado. Qual é a segunda proposta? Eu preciso dialogar. Porque eu só vou saber se as minhas ideias têm ressonância, se as ideias do outro têm ressonância, se eu partir para esse movimento de diálogo, de construção. E o que as pessoas estão fazendo hoje? As pessoas se fecham dentro dos seus grupos. Elas só gostam de quem pensa iguais a elas. A própria rede social é um fenômeno disso. Porque eu só sigo quem eu gosto, quem pensa igual a mim. E eu tomo por partido, Gabriel e Rosália, eu leio todos os dias mais variadas mídias. Leio mídias de direita, mídias de esquerda, mídias de centro, porque eu preciso formar uma ideia que não seja uma ideia com um único flanco. Eu leio coisas que eu não gosto, porque o apóstolo Paulo dizia assim para mim: lê de tudo, retende o que for bom. Pode ser que o que eu estou retendo não seja o melhor neste momento, mas eu estou em construção. Eu não posso partir do pressuposto que eu só vou ler essa coisa, porque essa coisa é a boa. Então eu parto para ler, para escutar propostas que sejam diferentes da minha. Então vejam, eu hoje escuto o Divaldo Pereira Franco, que eu adoro, mas escuto o Adoro Encontre também, por que não? Eu escuto as mais variadas propostas porque eu preciso passar tudo pelo crivo da razão para formar o Rafael. O Rafael não vai ser nem igual ao Divaldo, nem igual a Dora. O Rafael não vai ser igual a um ou igual ao outro. O Rafael é o Rafael. Ele é um ser em construção. Então, já disse uma primeira, já disse uma segunda, agora eu quero dizer uma terceira. O que vai ser a chancela se eu estou indo por um bom caminho ou indo por um mau caminho? Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus colocou no nosso caminho, colocou no mundo para ser o nosso modelo e o nosso guia? Jesus. Então, o modelo é Jesus. Se eu estiver indo conforme Jesus, eu estou pelo bom caminho. Se eu estiver indo contrário a Jesus, talvez eu não esteja indo pelo bom caminho. Mas muitos vão dizer, nas suas interpretações subjetivas de Jesus:
Rafael, você está totalmente contra Jesus. Mas aí a gente pega a fala de Jesus na sua essência. João, capítulo 13, versículo 35. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Vamos pegar o último período eleitoral. As pessoas se amaram ou se odiaram? Se odiaram, não estavam seguindo Jesus. As pessoas se aproximaram ou se dispersaram? Se dispersaram, não estavam seguindo Jesus. Quando eu aponto o dedo em riste para alguém, quando Jesus não apontou o dedo em riste para ninguém, as pessoas estão seguindo ou não Jesus? Então, o que eu quero dizer para os ouvintes do podcast Lente Espírita, não acreditem no que o Rafael está dizendo, mas não abdiquem da tarefa de pesquisar, de ler, de formar a própria convicção, de deixar de ouvir pessoas porque são médiuns experimentados, palestrantes experimentados. Formem a sua convicção com que vocês conseguem atingir hoje. E para colocar um fio de conduta em tudo que vocês estão lendo e aprendendo, utilizem o bom senso de Kardec e façam um escrutínio com a proposta de Jesus. A forma como estou agindo está me levando ao amor ou está me levando ao ódio e à indiferença? Então, acho que a proposta, Gabriel, passa por aí. E há um pequeno verso do Padre Zezinho, porque também já foi católico, que ele dizia assim: um dia, uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou-me no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, andar como Jesus andou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao final do dia eu sei que eu seguiria muito mais feliz. Ou seja, qual o caminho? É a criança perguntando para o mestre: como eu faço para ser feliz? Ame como Jesus, pense como Jesus, viva como Jesus, sorria, sinta como Jesus, e ao final do dia você seguirá muito mais feliz. Gente. Que presente, Rafael, que presente nesse domingo, presente para as nossas reflexões, presente para a gente é saber que você está aqui, está perto, compartilhando desse mesmo tempo, desse mesmo espaço, dessa mesma vontade, né, de amar o mundo ao redor, de amar como Jesus, de aprender na simplicidade, na valorização da natureza como Francisco, e de ser do time da paz, né? Nós estamos precisando mais do que nunca estabelecer entre os nossos pares a cultura da paz. Então, para a gente finalizar o programa de hoje, aconteceram algumas situações difíceis no Brasil nesses últimos tempos, né? Nós vimos um caso específico de uma menina de 12 anos no Rio de Janeiro que foi levada para o Nordeste por um rapaz de 25 e deixou a família muito desesperada e questionaram a importância do zelo nas redes sociais. E vimos também uma situação mais recente que tem proliferado, infelizmente, em alguns estados brasileiros, que é a violência no ambiente escolar, né? Levar armas, levar facas para assassinar colegas, assassinar professores. Então, nós queríamos que nas suas palavras finais, tudo que você trouxe como acolhimento, tudo que você trouxe como humildade, né? Como respeito ao outro, como essa nossa tarefa enquanto espíritas no mundo hoje, de levar os nossos princípios espíritas para além da casa espírita, de amar como Jesus, de instruir como Kardec. O que a gente pode falar, Rafael? O que você pode trazer assim, dentro da sua inspiração de consolo, de palavra amiga, de conselho para essas famílias que estão tão entristecidas por esse processo, assim, por esses educadores que estão amedrontados nos seus próprios espaços de trabalho,
por essas crianças, esses adolescentes que estão adoecidos também por esse processo, que é um dos braços desse processo de adoecimento, né, de saúde mental durante o período da pandemia, pelos nossos governantes. O que a gente pode dizer que acalente o coração, que encoraje as pessoas, né, a seguir em frente, a construir caminhos pacíficos? Porque nós vivemos em um planeta que pede o ter, né? Infelizmente, ainda a cultura da paz não vende. É inquestionável como a cultura das armas vende e como a cultura da paz não vende. O que a gente pode falar, se nesse momento, que você pode deixar como recado final a todas as pessoas que estão passando por essa situação de angústia, de desalento, de dor, de incerteza, de futuros, né? Enquanto vocês estão me perguntando, eu tenho pedido muita inspiração aos benfeitores espirituais, porque são questões muito sensíveis. E mesmo as nossas falas, quando a gente pede intuição, elas vão a público e acabam sendo falas onde as pessoas nos agridem ainda mais. A proposta religiosa, ela é tal qual um cristal. E um cristal, pelo seu brilho, ele é capaz de iluminar os caminhos. Mas, ao mesmo tempo, se utilizado de uma forma com muita autoridade, com muita incisividade, é capaz de ferir. Notem, é o mesmo cristal que ilumina os caminhos porque traz as verdades do alto, mas ao mesmo tempo pode cortar, pode ferir. E a proposta deve ser sempre ir ao encontro do ser humano, acolhendo e trazendo caminhos que ele possa seguir novas rotas, ressignificando a sua trajetória. Você disse da menina de 12 anos, que precisou fazer eu chamaria de aborto terapêutico, que lhe foi negligenciado, porque hoje a proposta do aborto ela tomou uma proporção que fere, ao invés de iluminar. O que eu tenho para dizer para pessoas que passam por essa situação, para pessoas envolvidas em todo esse processo, que são muitas pessoas? Eu, enquanto espírita, enquanto franciscano, eu sou a favor da vida. Sempre que chegar alguém para mim nessas condições, eu vou falar da vida, da beleza da maternidade, da paternidade, da beleza de ter um filho. Eu, por exemplo, fiz todos os esforços do mundo para ter a minha filha. Mas eu não posso desconsiderar que num processo de gestação são duas vidas envolvidas. A vida de uma criança e a vida de uma mãe. E eu não posso, a favor desse cristal que precisa brilhar, salvaguardar a vida da criança e pegar o cristal e acabar com a vida da mãe. Porque é isso que muitas vezes a gente faz. No caso em específico, era uma criança de 12 anos, vítima dos mais variados dissabores da sociedade, que naquele caso em específico estava passando por um verdadeiro processo inquisitorial, quando ela precisava de um acolhimento, precisava de alguém que olhasse por ela. Então, veja, quando a gente fala a favor da vida, a gente tem que falar a favor da criança que merece nascer e da mãe, e da mulher, que muitas vezes não é religiosa, que muitas vezes é vítima das mais variadas frustrações que a sociedade pode ter, processos de estupro, processos de, vamos dizer assim, marginalização nas periferias, os mais variados processos. E eu me recordo, Rosália e Gabriel, e eu preciso contar esse fato. Eu aprendi a falar de aborto da seguinte forma: se você comete o aborto, você é mais violento do que o próprio agressor, porque o agressor te deixou com vida e você matou a criança. E eu falei dessa forma um dia lá no Leôncio de Albuquerque. Uma moça chegou para mim e me pediu: repete o que você falou olhando para mim. Eu não consegui. Eu sou vítima de estupro do meu padrasto. E eu disse assim para ela: vamos agora na delegacia fazer uma denúncia do seu padrasto, porque você não merece ser violentada. O meu padrasto honra as contas da minha casa. Quem vai nos sustentar? Mas você prefere continuar sendo violentada? Você não está entendendo.
Além dele honrar as contas da minha casa, se eu fizer a denúncia, a minha mãe não acredita em mim, vai acreditar nele. Aí eu passei a entender que as coisas são muito mais complexas do que a nossa pregação religiosa. Ela me disse, eu posso abortar? Eu virei e falei assim, olha, eu queria te dar todo o suporte do mundo, psicológico, financeiro, estrutura de casa espírita, estrutura de Estado para que você tivesse essa criança, porque eu acho que ela merece nascer, mas eu não vou fazer nenhum tipo de julgamento. A decisão que você tomar, eu estou do seu lado. Jesus te ama. Nunca mais eu falei daquele jeito. Por quê? Porque eu não posso usar o cristal de algo bonito para ferir a quem quer que seja. Eu devo entender que existem processos que fogem de um ser humano que mora em Caraí, classe média, que tem como me sustentar, enquanto outros estão relegados às misérias ocultas da sociedade. O outro aspecto que você me disse, Rosália, uma criança que entra com uma faca e esfaqueia uma professora, é a cultura do ódio. É a cultura das armas, é a cultura da guerra. Porque é muito fácil agora eu pegar aquela criança, vai sofrer uma medida, porque é uma medida protetiva, porque é um menor. Mas a gente deixa de ver que a nossa sociedade adoeceu. Não pode ser tão simples a ponto de eu mandar uma carta de solidariedade para a mãe, uma carta de solidariedade para as professoras, fazer um discurso bonito na televisão em prol da educação e deixar de ver que a nossa sociedade adoeceu, que nós estamos deixando de falar de valores que são indispensáveis à nossa vivência. E eu me recordo de Nelson Mandela dizendo o seguinte: as crianças, quando nascem, elas se tornam odientas porque elas foram ensinadas a odiar, foram ensinadas a excluir, foram ensinadas a usar armas para poder se defender. Se elas foram ensinadas a tudo isso, elas podem ser ensinadas a amar, ensinadas a respeitar o coleguinha que é negro, o coleguinha que é trans, o coleguinha que professa uma religião de matriz africana, o coleguinha que muitas vezes não tem merenda, que ela pode naquele dia dividir a merenda. Mas nós estamos repassando os nossos vícios para as gerações futuras, até que as nossas crianças tomem de armas, tomem de facas, tomem de valores que foram passados para elas, e elas já até trazem, porque são espíritos imortais, e matem uma professora. Ah, eu não gosto daquela professora porque ela é gorda, porque ela me deu uma nota baixa. Então a gente precisa mudar o input, o chip, e deixar de achar que se eu punir aquela criança, o caso está resolvido. O problema é bem maior. Por isso, há muito mais entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia, já dizia Shakespeare. Há muito mais entre uma menina de 12 anos impedida de abortar, entre um jovem de 13 anos que entra e mata uma professora, do que pode admitir os nossos julgamentos momentâneos da Terra. Existe uma humanidade que ainda não está formatada nos ideais de Jesus, de Francisco, nos ideais da paz. Então, o que eu digo para os corações amigos que estão me ouvindo, vale a pena prosseguir, vale a pena continuar, vale a pena ser a nossa melhor expressão, levantar a nossa voz para unir e não para julgar. Levantar as nossas mãos para abraçar e não para segurar em armas. Levantar o nosso olhar para ler belas páginas da literatura, da filosofia espírita e não para ficar tomando conta da vida dos outros. Está nas nossas mãos construir um mundo melhor. Um beijo para você, Gabriel, para você, Rosália, para todos vocês que estão me ouvindo, com votos de paz e de bem.